Em março de 2023, eu fiz uma palestra no Instituto Histórico Geográfico, na sede do Instituto, e essa palestra foi sobre História como Inovação Social, que é um tema que eu tenho abordado. Inclusive escrevemos um artigo editado por mim, por meu filho, Érico Alberto Neto, que trata desse assunto que eu falarei agora, resumidamente, nesse vídeo, que também é destinado ao Instituto Histórico Geográfico. Por que eu estou chamando a atenção que história pode ser importante, um fator importante e pode ser tratada pela inovação social? Vamos fazer então um estudo, uma reflexão sobre o caso do Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado pouco estudado, pouco compreendido. Os capixabas têm pouco sentimento de pertencimento. Do ponto de vista mais econômico, o Espírito Santo trabalha pouco a sua marca, né, como território cultural, como território criativo. E um elemento muito importante nesse processo é a ausência, então, desses estudos, a ausência dessas reflexões. É claro que algumas coisas importantes têm sido feitas, o próprio Instituto Histórico Geográfico se ocupa disso, a nossa Universidade Federal tem uma área de história muito importante, com produção intelectual vigorosa, né? A Faculdade de São Camilo, em Cachoeiro, tem uma área de história importante, e outras instituições públicas e privadas, a rede do IFES tem área de história, enfim, não é que isso esteja relegado, né? Mas isso está meio que preso a um contexto, como se fosse uma bolha de estudiosos, né? O que talvez nos falte mais é socializar essas informações. Por quê? Porque a história, se for compreendida como inovação social, a história ela vai se refletir, e essa questão do pertencimento, vão se refletir diretamente no campo econômico, no campo do turismo. É importante registrar que há uma certa banalização, digamos, do conceito de inovação. A maioria das pessoas, quando fala em inovação, se remete para a questão da inovação tecnológica, de novos equipamentos, dos computadores, enfim, de toda essa plataforma tecnológica moderna que temos. Mas nós podemos entender inovação de uma outra forma. Quando eu tenho uma forma criativa de se apropriar de uma coisa que já existe, eu estou fazendo inovação. Quando os italianos do norte se apropriaram da gastronomia histórica lá, que já vem de séculos, e a transformaram num ativo e divulgaram pelo mundo, ou como fizeram os peruanos mais recentemente, isso é um olhar inovador sobre a trajetória histórica de uma sociedade. Então, o Espírito Santo, já que a nossa reflexão versa sobre o Espírito Santo tem um patrimônio, por exemplo, material extraordinário. As nossas edificações jesuíticas do século XVI e XVII, até o 18 também, nós temos aí um legado enorme. O Palácio Anchieta é uma edificação jesuítica, embora esteja muito modificada, mas nós temos dois importantes, para ficar em dois exemplos, a igreja em Nova Almeida, a igreja dos Reis Magos, e nós temos uma importante basílica em Anchieta, que é dedicada ao Padre Zé de Anchieta, que morreu, inclusive, em solo capixaba. Então você tem essas edificações muito pouco exploradas como um circuito jesuítico, como um circuito histórico. Então, a gente, por pensar um pouquinho mais, nós tivemos uma produção cafeira importante no século XIX, começo do século XX. Essa produção cafeira começa, inclusive, com o trabalho dos escravizados. Então, nós temos edificações que começaram na segunda metade do século XIX e vêm até os primeiros anos do século XX. São Pedro da Apuana, que é distrito de Mimoso do Sul, já na fronteira nossa com o estado do Rio, tem um sítio histórico belíssimo do tempo do café, mas nós temos marcas do tempo do café em outro sítio histórico, que é Muqui, outro, Santa Leopoldina, mais um, Itapina, que é distrito de Colatina. Então, essa fase do café deixou uma herança patrimonial, deixou uma herança arquitetônica linda e muito pouco explorada, né? Então, eu estou dando dois exemplos na história, do ponto de vista do patrimônio material, mas outras existem. Eu só quero dizer o seguinte: isso é um ativo.
Isso é um ativo cultural. Se nós encararmos como os europeus fazem, como faz França, como faz Espanha, como faz Portugal, como faz a Itália, que estuda, que discute, que ensina, que pesquisa, esse pertencimento se transforma num valor cultural, se transforma num valor que a própria população se encarrega de divulgar. E aí isso vira economia. Quantos milhões de pessoas do mundo visitam a Itália por sua gastronomia, visita Portugal, Espanha por suas edificações religiosas, enfim, os exemplos são muitos. E, no Brasil mesmo, se nós podemos pegar Minas Gerais, por exemplo, que é um estado que tem um turismo fortemente baseado nas suas edificações arquitetônicas, né, a região toda lá das igrejas, as edificações bonitas e conhecidas, mas também a gastronomia. Então, assim, os exemplos são muitos. Os capixabas podem se espelhar em experiências exitosas em outros pontos do Brasil e no mundo todo, de como estudar a história, como ampliar a sensação de pertencimento, como esses elementos todos podem se constituir num ativo cultural, num ativo econômico, né? Então, é disso que nós estamos falando quando dizemos que a história é inovação social. Quer dizer, então, é apropriar-se de forma diferenciada, de forma inovadora deste patrimônio e produzir riqueza, e produzir pertencimento, quer dizer, produzir satisfação. Todos esses elementos estão fortemente presentes em políticas públicas, né? Então, assim, quando nós estamos falando de inovação social, nós estamos falando de uma apropriação diferenciada e criativa do campo das heranças que nós recebemos. Então, eu acho que era essa informação assim, central que eu diria que eu queria registrar rapidamente aqui, registrar que nós, capixabas, temos que fazer um esforço de compreender como a história é importante. Então, ela pode ser um fator econômico importante, desde que ela seja apropriada desse olhar da inovação.